Antes de mais nada, para ninguém se perder com os nomes, um método ou uma função é um pedaço de código que é executado toda vez que você chama o nome dela. Daí no final disso, ele pode ou não retornar um valor. Então para criar um método você passa o tipo de informação que você quer retornar. Caso seja void, ele não retorna nada, só faz uma ação. Daí escreve o nome que você quer dar para ele e passa os argumentos entre parênteses, que são os dados que ele vai receber na hora da chamada. Então dentro das chaves, você escreve seu código e retorna um valor no final caso tenha. Mas por que é importante a gente usar eles? Vamos fingir que tem um jogo seu que toda a movimentação está sendo feita pelo componente transform. Você vai lá, dá um transform.translate, calcula lá bonitinho, ele se move. Ele está sendo usado no player, nos inimigos e por aí vai. Só que aí no meio da produção você vai lá e decide: seria bom que eles não passassem direto pelas paredes? Então agora você precisa ir um por um dos scripts trocando para poder usar um hashbog. Isso toma um tempo a mais de você, coisa que poderia ser resolvida só em um lugar caso esse código de movimentação tivesse sido separado num método próprio. Esse daí é o princípio DRY, abreviação para Don't Repeat Yourself, que quer dizer não se repita. Então fique sempre atento para código duplicado e evite ele o máximo possível. Daí você me pergunta, qual o tamanho que meus métodos devem ter? Bom, métodos devem fazer uma única coisa muito bem. Esse é o princípio da única responsabilidade. Você pode aplicar isso para todas as partes do seu código. Então pode ter absoluta certeza de que eles devem ser pequenos. Mais ainda, eles devem ser menores do que isso. Nada de fazer aqueles métodos gigantes e jogar seu código todo dentro deles. Ele deve fazer exatamente o que está descrito no nome dele. É fácil você cometer erros quando você chama um método sem saber que tem algum efeito extra escondido no meio. E aí que fica escondido aqueles bugs mais difíceis de achar. Então eles devem sempre fazer exatamente o que você espera. Tenha certeza de que todo o código dentro dele esteja no mesmo nível de abstração. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Vamos com calma. Quando você abstrai alguma coisa, você está meio que separando o que ela faz e escondendo os detalhes de como ela faz isso. Então, um exemplo de código de baixo nível seria uma operação, já que é a parte mais bruta do programa, ela faz realmente a funcionalidade. Agora, quando você chama um método de uma interface, é algo de mais alto nível. O código não liga para o que está rolando por baixo dos panos, então não vem misturar as coisas. Quando esses problemas são resolvidos, fica muito mais fácil de dar um nome bom para esse método. Uma nomeação boa é essencial, já que não é só o computador que vai ler o código, mas sim pessoas também. E eu não estou falando só de equipes. Seu eu do presente e o seu eu do futuro já são pessoas completamente diferentes. Você deve ser sempre consistente e não precisa ter medo de nomes muito grandes, pode ser o mais específico possível. O nome do método serve para descrever o que ele faz e não como que ele faz isso. Quando tu para voltar na definição dele para descobrir o que o método faz, é um tempo extra gasto que você poderia estar sendo produtivo. E pode ter certeza que você vai voltar lá várias e várias vezes. Então vamos aos poucos. Como verbos são basicamente ações, seus nomes devem conter verbos. E pelo padrão da Microsoft, devem usar Pascal Case. Claro, nada te impede de nomear ele com uma letra minúscula no início, por mais que isso me doa no fundo do coração. O importante é ser consistente do início até o fim do projeto. Outra coisa que ajuda bastante na legibilidade é o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, o método dot sozinho não quer dizer muita coisa, mas dentro da classe VectorTree, a gente claramente percebe que está falando sobre produto escalar. Uma leitura simples e intuitiva, além de facilitar seu workflow, ainda aumenta a documentação do código. Então, sempre escreva pensando nisso. Seu programa deve ser lido de cima para baixo, como se fosse um livro. Agora falando sobre os argumentos, a informação que a gente passa para um método, o número ideal de argumentos que a gente sempre vai buscar é 0. Já que quando a gente não tem nenhum argumento, é muito mais simples de ler e mais fácil de testar também, já que não temos que testar para vários casos de combinações de argumentos. Mas é claro, isso nem sempre vai ser possível. Daí temos que criar funções com 1 ou 2 argumentos. Tente se limitar a no máximo 3. Caso acabe passando disso, é bem melhor você separar os argumentos em conceitos próprios, criando classes ou structs que guardam esses dados para você, sempre visando a legibilidade, claro. Só criando uma classe e jogando vários valores aleatórios não ajuda em nada. Agora, se eu deixo de passar duas floats chamadas x e y e passo um vector2 no lugar, é muito mais fácil de compreender. Essas duas têm uma relação entre si.
Métodos que recebem um argumento geralmente são usados para duas coisas. Ou você está perguntando alguma coisa sobre aquela variável, ou você está alterando ela e retornando algum valor no final. Já métodos de dois argumentos são muito mais difíceis de entender do que os de um argumento, já que agora a ordem é um fator importante, se antes você só passava um e estava safe. Claro, tem exceções que seguem uma ordem lógica, tipo aquele meu exemplo de x e y. Mas nesses casos, eles são na verdade componentes de um só valor, são componentes de um vetor. Então podem muito bem ser convertidos em apenas um argumento. Uma forma que pode ajudar a ler é, no próprio nome, incluir os argumentos passados na ordem certa, como palavras-chave, caso não tenha outro jeito. Para os métodos de 3 argumentos, são essas mesmas dicas, mas é sempre bom você pensar bem antes de criar eles, e pensar em todas as alternativas possíveis primeiro. Algumas outras observações que eu quero fazer também são: evitar passar classes que servem só para poder atribuir um valor. Ao invés de servir como input, ela acaba servindo como output. Isso acaba ficando meio confuso do ponto de vista do leitor, já que você não espera que o valor passado vai acabar sendo alterado de alguma forma. Então é melhor ser evitado. Para isso, utilizar o padrão CQS de segregação de comando e query e criar mais funções puras que sempre retornam o mesmo valor quando passado um argumento são muito importantes. Outra coisa que eu vejo direto por aí são variáveis booleanas sendo passadas como argumento. Isso já de cara fala que o método não está fazendo só uma coisa, está fazendo pelo menos duas. Se a condição for verdadeira, ele faz uma coisa, se não, ele faz outra. Além de ser mais difícil ainda de ler, do nada aparece um true na chamada do método, que você tem que caçar onde é que está sendo usado. Então isso já quebra o princípio de responsabilidade única que eu falei lá em cima. Então o melhor a se fazer nesse caso é separar em 2 métodos diferentes com nomes próprios. Então por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem sugerir mais dicas, deixe um comentário aí embaixo. Curte o vídeo para dar aquela força e compartilhe aí com algum amigo seu que é programador. Obrigado por verem até aqui e fiquem bem.